Existem ainda histórias possíveis? Histórias para escritores? Se alguém não quiser narrar sobre si mesmo, generalizar seu eu de maneira romântica, lírica, se não quiser sentir a obrigação de falar de suas esperanças e derrotas com total veracidade, de falar do seu eu, do modo de deitar-se com as mulheres, como se veracidade transpusesse tudo isso para um âmbito geral e não mais para o plano da medicina, da psicologia, na melhor das hipóteses. Se alguém não quisesse falar isso, mas antes recuar discreto, educadamente, preservando a esfera privada, tendo a trama diante de si como um escultor tem em seu material, e nela trabalhar, nela se desenvolver, como uma espécie de artista clássico, tentar não se desesperar de imediato, ainda que seja inegável o puro absurdo que por todos os lados se revela, então, o ato de escrever torna-se mais difícil e solitário, mas sem sentido também. Uma boa nota na história da literatura não interessa. Afinal, quem já não ganhou uma boa nota da literatura? Que embustes já não foram premiados com distinção? As exigências do momento são mais importantes. No entanto, também aqui nos vemos diante de um dilema e uma situação ruim no mercado. A vida oferece puro e simples entretenimento. À noite, o cinema. No jornal, o diário, a poesia. Bem ou mal. Por um pouco mais, num gesto de generosidade social, já a partir de um franco suíço, exige-se a alma, confissões, veracidade mesmo. Deve-se veicular fatores elevados, lições de moral, sentenças úteis. Alguma coisa deve ser superada ou afirmada. Ora o cristianismo, ora o desespero corrente. Literatura, enfim. Porém, se o autor se recusar a produzir tal coisa, e se cada vez mais decidido e obstinado, certo de que a razão para sua escrita está nele mesmo, seu inconsciente ou seu consciente, dependendo do caso, de uma dose de sua crença ou de sua dúvida, mas julgando também que justamente isso já não diga respeito ao público, sendo suficiente o que escreve, configura, forma, bastando mostrar a superfície do que escreve e só ela de modo apetitoso, trabalhando-se somente nela, de resto seria caso de calar a boca, sem comentários, nem conversa fiada. Tendo descoberto tal coisa, ele há de gaguejar, hesitar, ficar perplexo. Isso será praticamente inevitável. Cresce o pressentimento de que não há mais nada para narrar. Considera-se seriamente a possibilidade de renunciar. Talvez ainda sejam possíveis algumas frases, pois, caso contrário, é uma guinada rumo à biologia, para pelo menos em pensamento dar conta da explosão da humanidade, do seu avanço para a casa dos bilhões e dos úteros, produzindo sem parar, rumo à física, à astronomia, e por uma questão de ordem prestar contas a si mesmo sobre a armação na qual balançamos. O resto fica para a revista de variedades, para a Life, a Match, a Quick e a Sie und Er. O presidente na tenda de oxigênio, o tio Bulganin em seu jardim, a princesa com o seu prodigioso comandante de voo. Personalidades de cinema e rostos dólares, peças substituíveis, já fora da moda. Quase não se falam mais nelas. Paralelamente ao cotidiano de uma pessoa qualquer, em meu caso, europeu ocidental, suíço para ser exato, tempo ruim, panorama econômico bom, preocupações, tormentos, abalos por acontecimentos privados, que só sem ligação com todo o mundo, com o decorrer dos acertos e desacertos, com o desenrolar das necessidades. O destino abandonou o palco, no qual, encenado para ficar à espreita dos bastidores, fora da dramaturgia vigente. No primeiro plano, tudo se transforma em acidente. As doenças, as crises, mesmo a guerra se torna dependente de
cérebros eletrônicos poderem ou não prever a sua rentabilidade. Porém, isso nunca acontece. Sabe-se que as máquinas calculadoras funcionarem, somente as derrotas serão matematicamente prováveis. Ai de nós, se ocorrerem fraudes, intervenções proibidas nos cérebros artificiais, mas mesmo isso é menos constrangedor que a possibilidade de um parafuso se afrouxe, um fuso caia do curso normal, um botão reaja errado, o fim do mundo causado por um curto-circuito técnico, uma conexão mal feita. Assim, nenhum Deus mais nos ameaça, nenhuma justiça, nenhum destino como na Quinta Sinfonia. E sim acidentes de trânsito, rupturas de diques em virtude de falhas de construção, a explosão de uma fábrica de bombas atômicas provocadas por um funcionário de laboratório distraído, chocadeiras mal intencionadas. É a esse mundo de panes que leva nosso caminho, de cuja margem poeirenta, além de reclames para calçados Bali, automóveis Stuttbacher ou sorvetes e lápides, em memória dos acidentados, resultam ainda algumas histórias possíveis. A humanidade, olhando a partir de um cara comum, o azar sem querer se generalizando, julgamento e justiça tornando-se visíveis. Talvez até a piedade, captada por acaso, refletida pelo monóculo de um embriagado. Um acidente. Sem gravidade até, mas em todo caso uma pane. Eu me chamo Alfred Traps, trabalho no setor têxtil, tenho 45 anos e tenho uma aparência agradável, embora deixando transparecer algo de primitivo, de mascate. Eu estava me deslocando com meu Studebaker por uma das grandes estradas do país. Esperava chegar em 1 hora ao local onde resido, uma cidade maior, quando o automóvel falhou. Simplesmente não andou mais. Lá ficou, impotente. A máquina vermelha parada ao sopé de um pequeno morro, em torno do qual havia um povoado. O sol seguia alto, quase no meio da tarde. Eu fumei um cigarro. O mecânico enfim rebocou o Studebaker e declarou que não poderia reparar a avaria antes da manhã seguinte. Sem ânimo para empreender uma viagem de trem de volta para casa, rever a esposa e meus 4 filhos, todos meninos, eu decidi pernoitar. Fui até a estalagem rural, que eu já ouvi diversas vezes elogiarem, mas todos os quartos estavam reservados. Então eu fui encaminhado a uma mansão, onde diziam que vez por outra recebiam pessoas. Eu hesitei. Ainda era possível voltar para casa de trem, mas a esperança de viver alguma aventura me atraiu. Às vezes há garotas no povoado, que um caixeiro viajante do ramo têxtil sabe apreciar. Refeito, tomei o caminho que levava à mansão. Um homenzinho de idade avançada, um avental de couro amarrado, provavelmente o dono da casa, executando pequenos trabalhos de jardinagem. Me apresentei e pedi alojamento. Qual a sua profissão? Perguntou o velho, que chegara à cerca fumando. Trabalho no ramo têxtil. Ele me examinou atentamente, olhando por cima dos óculos sem aro. Claro. Aqui o cavalheiro pode pernoitar. Eu quis saber o preço. O velho declarou que não costumava cobrar nada, que vivia só, que seu filho estava nos Estados Unidos, então ele se alegrava em poder abrigar um hóspede de tempos em tempos. Eu agradeci. Fiquei tocado pela hospitalidade. Observei que os usos e costumes das gerações passadas ainda não haviam perecido. Estou aguardando alguns senhores essa noite. Alguns amigos que moram na vizinhança. Aposentados como eu. Todos solitários, viúvos, ávidos por algo novo. Fresco, vívido. De tal modo que será um prazer convidar o senhor para o jantar e o jogo que virá em seguida. Eu não podia dizer não. Na verdade, eu queria comer no povoado, na tão conhecida estalagem rural,
Só que eu não ouso recusar o convite. Sinto-me comprometido. Aceito o convite. Não gosto de parecer um homem mal educado. Assim que demonstrei um certo contentamento, o dono da casa me conduziu ao andar de cima. Um quarto agradável, um lavatório com água corrente, uma cama larga, mesa, poltrona, bem confortável, uma banqueta encostada à parede, velhos volumes com tapa de couro na prateleira de livros. Eu abri a mala, me lavei, me barbeei, me envolvi numa nuvem de água de colônia. Fui até a janela e acendi um cigarro. Pensei, se por educação, na verdade por obrigação, deveria ligar para minha esposa dando notícia da minha permanência forçada nesse lugar. Ela já está habituada com isso e, de todo modo, não acreditaria em mim. Eu bocejei e me permiti fumar mais um cigarro. Fiquei observando que vinham marchando pelo caminho de cascalho 3 cavalheiros de idade bem avançada. 2 deles abraçados e mais atrás um careca. Cumprimentos em voz alta, cumprimento de mão, abraços. Eu recuei da janela. Fui à prateleira de livros. Pelos títulos eu posso esperar uma noite entediante. Rotzendorf, O Homicídio e a Pena de Morte. Savigny, Sistema do Direito Romano nos Dias de Hoje. Ernest David Hall, A Prática do Interrogatório. Eu vi claramente. O senhor que me hospedou, ele era um jurista. Provavelmente um ex-advogado. Terei que preparar o espírito para discussões complicadas. O que é que um homem tão estudado entende da vida real? As leis são bem a prova disso. Também dava para temer que viessem a falar de arte, de coisa semelhante aí. Facilmente eu passarei vergonha. Enfim, não estarei no meio de uma batalha comercial, mas a par de coisas de nível mais elevado. Assim eu desci sem vontade para a varanda aberta e ainda iluminada pelo sol onde os velhos se instalavam. Fui recebido com boas-vindas. Com um breve discurso, murmurei que aquilo tudo me enchia de alegria. Fiz um movimento frio e distante de reverência. Me fiz de grande especialista em tecidos. E pensei melancólico. Tinha ficado naquele povoado para arranjar uma garota. Plano fracassado. Vi diante de mim os 3 homens e o dono da casa. Como imensos corvos, eles enchiam aquele espaço de verão com enxovalhados e desleixados casacões. Campari? Sim, por favor. Respondi e me acomodei numa poltrona, enquanto um comprido magricela me olhava interessado através do monóculo. O Sr. Traps vai participar do nosso joguinho, não vai? Mas é claro, jogos me divertem. Nosso jogo é um tanto quanto singular, talvez. Informei cautelosamente, quase hesitando, para que se pensasse bem. Passamos a noite encenando nossas velhas profissões. Que profissões? Ora, no passado eu fui juiz. O Sr. Zorn foi promotor público. E o Sr. Krumer, advogado. Então nós encenamos um tribunal. Sim, eu compreendo. Acho até a ideia aceitável. Talvez a noite não estivesse perdida. Tratamos dos processos mais celebrizados na história. O processo Sócrates, o processo Jesus, o processo Joana d'Arc. Mais recentemente até o incêndio do Reichstag, sede do parlamento alemão. E certa vez até Frederico o Grande teria sido declarado inimputável. E vocês fazem uma encenação disso toda noite? Sim, mas claro que o melhor é quando podemos encenar sobre material vivo, o que com frequência resulta em situações particularmente interessantes. Ainda 2 dias antes, por exemplo, um parlamentar que no discurso eleitoral fez uma promessa e depois de eleito fez o contrário, foi condenado a 14 anos de reclusão por chantagem. Um tribunal severo? Questão de honra. Mas que papel deveria ele assumir? O juiz, o promotor e o defensor eles já possuíam. Eram ademais postos que pressupunham conhecimento da matéria e das regras do jogo, explicou o anfitrião. Só o posto de um réu estaria vago. Mas claro que o Sr. Traps não era obrigado
de modo algum, a participar do jogo. Isso ele queria mais uma vez enfatizar. O propósito dos velhos senhores animou o caixeiro viajante de tecidos aqui. A noite está salva. Eu não cairei em erudição e nem será entediante. Prometo me divertir. Disse que sim, participaria do jogo. Seria uma honra para mim assumir o posto de réu. Bravo! Bravo! Um ponto importante. Um crime é algo que sempre pode se achar. Venha, Sr. Traps. Afinal, ainda queremos provar o vinho do Porto que resta por aqui. É envelhecido. O senhor tem que conhecê-lo. Conduzi o Sr. Traps até a sala de jantar. Despejei em 2 pequenas taças, cuidadosamente, um tanto trêmulo, o vinho do Porto de uma velha garrafa. Enchi até a borda e fiz um brinde à saúde do caixeiro viajante, com muito cuidado, quase não deixando que se tocassem as 2 taças com o precioso líquido. Magnífico! Sr. Traps, sou seu advogado de defesa. Agora confesse logo o crime que cometeu. Só assim eu posso garantir sucesso no tribunal. Eu sou um réu sem crime. Declara-se inocente? Nesse caso, o senhor fica obrigado a aceitar a culpa que lhe estão impingindo. Não tem mais a permissão de escolhê-la. O mais inteligente a fazer é ir logo se culpando por um crime. Eu lamento não poder servir, mas não tenho consciência de nenhum delito. Reflita sobre cada palavra, meu caro. Caso contrário, o senhor se verá de repente condenado a longos anos de detenção, sem que eu possa fazer algo para ajudá-lo. E então, o que o Sr. Hell tem a nos apresentar? Espero que um belo e um importantíssimo assassinato. O meu cliente é um réu sem crime, uma raridade na justiça, por assim dizer. Garante ser inocente. Inocente? Temos que investigar. Ora, vamos logo, eu estou aqui à disposição. Pois então, vejamos. Casado? Há 11 anos. Filhinhos? 4. Profissão? Do ramo têxtil. Caixeiro viajante, portanto, caro Sr. Traps. Representante geral. Muito bem. Enfrentou uma pane? Um acaso, pela primeira vez em um ano. Ah! E antes disso? Bem, antes eu ainda dirigia um carro antigo, um Citroën 1939. Só que agora eu possuo um Studebaker, modelo extra, a cor vermelha, fantástico. Studebaker! Ora. Interessante. E há bem pouco tempo. Antes não era representante geral, então? Um simples caixeiro viajante, um comerciante comum. O bom momento da economia. Preste atenção no que diz. Fique atento. Caro Sr. Traps, fale-me de sua vida em breve pinceladas, já que eu estou decidido a colocar o convidado pecador diante do tribunal e talvez meter-lhe anos e anos de pena. Ora, o que é que eu tenho para contar de mim? Eu levo uma vida cotidiana, meus senhores, uma vida comum. Tive uma dura juventude. O meu pai, ele foi um operário de fábrica, um proletário que caíra nas doutrinas equivocadas de Marx e Engels. Um homem amargurado, sem alegrias, que nunca cuidara de seu único filho. Eu. Minha mãe era lavadeira e murchara muito cedo. Só a escola primária eu tive a oportunidade de frequentar. Curioso? Curioso. Só a escola primária. Mas conseguiu crescer pelas próprias forças, ilustríssimo senhor. Justamente. É justamente isso que eu quero dizer. Há 10 anos, eu era um mero mascate. Ia com uma maleta, bater de porta em porta, trabalho pesado. Caminhadas, noite passada sobre montes de feno, albergues pouco confiáveis. Eu comecei de baixo no meu ramo, bem de baixo. E agora, meus senhores, se vissem a minha conta bancária, não é que eu queira me gabar. Mas alguém aí tem um Studebaker? Seja cuidadoso.
E como aconteceu isso? Fique atento para não falar demais. Eu assumi a função de representante exclusivo dos tecidos Hefesto no continente todo. Só a Espanha e a região dos Balcãs estão em outras mãos. Hefesto foi um deus grego. Na verdade, Hefesto foi um grande artesão. O artesão que capturou a deusa do amor e seu amante, o deus Ares, numa rede finíssima e invisível, fazendo com que os outros deuses se divertissem até não poder mais. Mas o senhor chegou perto, prezado anfitrião e juiz. E esse deus grego, que eu desconheço, e de nome quase igual ao do meu artigo, teria tramado uma rede bem fina e invisível. Se hoje existem o nylon, o perlon e o mirlon, tecidos sintéticos dos quais o respeitabilíssimo tribunal certamente já ouviu falar, também existe o Hefestos, o rei dos tecidos sintéticos, irrompível, transparente, além de ser uma bênção até para os reumáticos, pode ser usado tanto na indústria da moda como na indústria da guerra e nos tempos de paz, o tecido perfeito para guarda-chuvas e, ao mesmo tempo, a matéria mais encantadora para camisolas de belíssimas damas. Falo com conhecimento de causa. Ouçam, ouçam. Conhecimento de causa, essa é boa. Mas onde foi que paramos mesmo, bravo senhor? Continuemos investigando o seu caso. Sua vida já a conhecemos. Foi um prazer ter uma pequena visão. E também quanto às suas atividades profissionais, está tudo claro. Só um ponto irrelevante ainda não está esclarecido. Como o senhor chegou a um posto tão lucrativo? Apenas pelo afinco? Por uma energia de ferro? Fique atento. Agora está ficando perigoso. A coisa não foi fácil. Primeiro eu tinha que despachar o Sr. Gigax, mostrar aos dentes o que foi um trabalho árduo. Opa! E o senhor Gigax? Quem é esse, afinal de contas? O meu ex-chefe, ele teve que ser afastado. Cavalheiros, os senhores hão de suportar minhas palavras sinceras. É duro na vida comercial. Eu ganho dinheiro como capim, mas também trabalho como 10 elefantes. Todo dia giro meus 600 quilômetros como um Studebaker. Eu tinha de progredir. Negócio é negócio, ora bolas. De modo que, absolutamente justo, eu não fui quando foi o caso de mostrar os dentes e avançar sobre o Gigax. Despachar, mostrar os dentes e avançar. São umas expressões bem maldosas, caro Traps. Se o senhor entenda em sentido figurado. Em sentido figurado, claro. O senhor Gigax, vai bem? Ele morreu no ano passado. Está maluco? O senhor deve ter enlouquecido de vez. No ano passado? Sinto muito mesmo. E quantos anos tinha? 52. Na flor da idade. E morreu de quê? Uma doença qualquer. Depois de o senhor receber o posto dele na empresa? Pouco tempo antes. Muito bem. Não preciso saber mais nada por enquanto. Sorte! Temos sorte! Um morto está sendo desenterrado e isso é o principal. Pardon, and shrubbery, and teabag still. I'm stepping off the gangplank and I've forgotten where I've been. The tire's a squealing rubber. The crow has left his nest. Let's pull the sheet off old Aunt Mabel and then we'll put the child to rest. Devil's in the basement, banjos in the reeds. Houses rain, cats and dogs, while wind cuts through the trees. Toy shop, Armageddon, concealed inside my lid. Images come pouring out, through what I did. Excelente. Meus senhores, para brindar esta descoberta, brindemos! Um bom vinho para um bom jogo. Coisa, meus senhores. Que sabor esplêndido! Chegara ao crepúsculo. Mal se podia reconhecer os rostos dos homens ali reunidos.
Podia-se imaginar as primeiras estrelas nas janelas, assim de 3 grandes e pesados candelabros, que projetaram nas paredes uma atmosfera de aconchego, conforto, simpatia por todos os lados, afrouxamento dos modos, dos costumes. Fogo no conto da carochinha. O conto da carochinha, caro Traps, é o senhor. Eu nunca encontrei um réu que desse declarações tão imprudentes com a maior paz de espírito. Sem medo, caro amigo. Assim que começar o interrogatório, eu vou me controlar. Seu infeliz! O que o senhor quis dizer com assim que começar o interrogatório? Ele não percebeu. Ele não percebeu? Parei atônito. Aquela animação infantil me pareceu estranha. Então eu comecei a rir junto. Meus senhores, perdão, mas eu imaginava um jogo mais cerimonioso, cheio de dignidade, mais formal, como num tribunal. Caríssimo Sr. Traps, sua fisionomia consternada é impagável. Nosso modo de conduzir o tribunal lhe parece estranho, animado demais, pelo que vejo. Mas é que nós, nesta mesa, valoroso senhor, somos aposentados e nos libertamos da imensidão desnecessária de fórmulas, protocolos, escrevinhações, leis e toda a parafernália que costuma lotar nossos tribunais. Fazemos nossos julgamentos sem considerar os miseráveis códigos de lei de seus parágrafos. Corajosos? Corajosos? Meus senhores, isso me impressiona. É uma ideia ousada. Vamos tomar um pouco de ar. É hora de um passeiozinho revigorante de um cigarro. Vamos, Sr. Traps. Meu Deus, que farra aquilo lá dentro. Caro amigo, antes de voltarmos, deixe-me dirigir-lhe uma palavra séria. Nós estamos em vias de perder completamente o nosso processo. Que azar. O senhor tem de se conter. Eis que surgiu desnecessariamente o finado Gigax, uma ameaça poderosa. Mas com a minha tenacidade e principalmente com toda a cautela de sua parte, Sr. Traps, ainda poderei salvar algo considerável. Afinal, o que acontece por aqui? Nada, nós só deixamos de respirar o ar abafado. De vez em quando, nós sentávamos juntos, tristes e saudosos de nossas antigas profissões. Aí o promotor teve a ideia de introduzir o jogo. O juiz pôs a sua casa e eu a minha fortuna à disposição. Nós jogamos com os hóspedes do juiz, que representam nossos réus. Há 2 meses atrás, pudemos até condenar um general alemão a 20 anos de detenção. Chegou aqui durante uma viagem turística e só a minha arte pôde salvá-lo da forca. Magnífica essa produção, hein? Só essa coisa de forca não pode ser verdade. Aí o senhor está exagerando um pouquinho, prezado advogado. A pena de morte está abolida faz anos. Na justiça do Estado, mas nós aqui lidamos com uma justiça particular e nós reintroduzimos a pena de morte. Então vocês também têm que ter um carrasco. Claro, temos Pillets. Pillets? Surpreso? Ele era um dos mais habilidosos em sua área, e embora já esteja aposentado há 20 anos, continua um mestre em sua arte. Um automóvel passou pela rua e a luz dos seus faróis iluminou a fumaça dos cigarros. Por segundos eu vi também o advogado de defesa. A figura descomunal, um casacão engordurado, o rosto gordo, satisfeito, bonachão. Eu estremeci. Um suor frio escorreu da minha testa. Traps, o que há com você afinal? Tá tremendo, não está passando bem? Eu vi diante de mim um careca. Era um atrevimento comer com um tipo daqueles. Mas o que eu posso fazer se essa era a profissão do sujeito? Vocês me pegaram. Eu fiquei com medo. Sem segredos entre nós. Como o senhor matou o Gigax? Mas eu não o matei. Eu entendo as suas preocupações. De todos os crimes, os assassinatos são os mais constrangedores de se confessar. O réu carrega o fardo dos sentimentos de culpa e não confia em ninguém.
nem mesmo em seu amigo fiel, o advogado de defesa, o que justamente é coisa mais equivocada, pois um defensor de verdade ama o assassinato. Então vamos logo com a confissão. Eu não tenho nada para confessar. Então o senhor insiste em não deixar a sua tática equivocada e continuar fazendo o papel de inocente? É preciso confessar, e sempre se tem algo a confessar. Pois bem, sem papas na língua, como o senhor matou Gigax? Nós temos que nos preparar para uma acusação de homicídio. Eu posso apostar que o promotor está indo nessa direção. O jogo ameaça tornar-se realidade. De repente perguntam se eu sou um criminoso ou não, se havia matado o Sr. Gigax ou não. Eu sou inocente na morte do velho gangster. De verdade. O discurso do advogado de defesa me causou vertigem. Traps, bem-humorado, dirigiu-se até mim e me apertou a mão. Disse que soube pelo advogado de defesa de minha profissão de outrora. Enfatizou não poder haver nada mais agradável do que ter à mesa um homem tão valoroso. Me afirmou que não tinha preconceitos. Pelo contrário. Traps, é um prazer. É um prazer. Após essa comovente confraternização, gostaram do assado? Foi preparado segundo uma receita secreta. Esperava que lhe servisse uma confissão para acompanhar. É certo, caríssimo e honorabilíssimo réu, que o senhor envenenou Gigax. Não, nada disso. Bem, digamos, atirou nele? Também não. Preparou-lhe secretamente um acidente de automóvel? Preste atenção, isso é uma armadilha. Azar, senhor promotor, puro azar. O Gigax morreu de infarto. E não foi o primeiro que ele sofreu, não. Alguns anos antes já o haviam alertado para que prestasse atenção. Ainda que quisesse aparentar ser um homem saudável, a qualquer agitação podia se temer que a coisa se repetisse. Sei disso com certeza. Ops, soube por quem? Pela esposa dele? Atenção, pelo amor de Deus! Eu já estava na quarta taça. Puseram uma garrafa extra perto de mim. Mediante o espanto do promotor, quero fazer um brinde aos velhos cavalheiros, mas que o respeitabilíssimo tribunal não venha pensar que estou escondendo algo. Eu quero dizer a verdade e mantê-la. De fato, eu tive algo com a senhora Gigax. Bem, o velho gangster viajava frequentemente, desprezava da forma mais cruel aquela sua esposinha bem feita e apetitosa, então eu tive que fazer, vez por outra, o papel de consolador no canapé da sala de estar dos Gigaxes. E mais tarde também na cama de casal, ocasionalmente, enfim, o curso normal das coisas desse mundo. Uma confissão? Uma confissão? Que insensatez! Meu cliente deve ter enlouquecido. Eu não posso acreditar na história que está contando. Eu protesto, meritíssimo! O senhor Zorn está induzindo meu cliente. Nisso se iniciou um longo palavrório entre o defensor e o promotor, meio estranho, meio sério. Começou uma discussão cujo conteúdo eu não conseguia compreender. Era em torno da palavra dolos ou dolos. O significado eu desconheço. A discussão foi ficando cada vez mais intensa, as vozes se elevando cada vez mais incompreensíveis. O juiz se intrometeu, exaltou-se. Silêncio! 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 Senhor Traps, o senhor e a senhora Gigax ainda são amigos? Desde a morte do Gigax, eu não visitei mais a esposinha. Afinal, eu não queria estragar a reputação da viúva. A explicação provocou para meu espanto uma nova onda de contentamento, fantástica e incompreensível. Os velhos haviam ficado ainda mais animados que antes, até que o promotor gritou. Dolo malo! Dolo malo! E bradou versos gregos e latinos, citou Schiller e Goethe. Nisso, o Pilet golpeou a mesa de tal modo que as taças e pratos e tábuas voavam. Vai dar pena de morte! Vai dar pena de morte! Você vai se assustar com o que arranjou com suas respostas descuidadas, com a sua tática equivocada. Se a situação antes era ruim, agora é catastrófica. Mas coragem, eu vou ajudá-lo a sair desse atoleiro. Só não vá perder a cabeça. Vai precisar de bons nervos para sair dessa são e salvo. Bom, Traps, vamos ouvir agora o discurso de acusação.
O prazer de nossa tertúlia, seu sucesso, se deve ao fato de termos desvendado um assassinato. Tramado de maneira tão refinada que naturalmente escapou de maneira brilhante à nossa justiça estatal. Então quer dizer que eu cometi um assassinato? Ora, ouça o senhor. Isso tudo já tá indo longe demais pra mim. Já não basta o advogado de defesa com a sua história furada. Depois que falei, eu refleti um pouco e comecei a rir desmedidamente, quase sem conseguir me acalmar. Uma piada sensacional. Agora eu entendia. Queriam me acusar de um crime. Essa era boa mesmo. O réu duvida da própria culpa. Humano, quem de nós é consciente? Sabe de seus crimes e suas malfeitorias secretas? Mas permitam-me frisar algo nesse momento, antes que nosso jogo outra vez entre em ebulição passional. Caso Traps seja um assassino, como afirmo, como intimamente quero crer, estamos diante de um momento particularmente solene. O que é justo. É como a alegria de ser pai. A descoberta de um assassinato. Uma alegria que faz nosso coração bater mais forte, colocando-nos diante de novas tarefas, decisões, deveres, de modo que quero cumprimentar nosso querido provável autor do crime. Afinal, sem um autor, não é possível descobrir um assassinato, fazer imperar a justiça. Um brinde especial, então, a nosso amigo, nosso modesto Alfredo Traps, trazido a nosso meio por um destino bem intencionado. Essa é a noite mais bela que eu já tive. Muito obrigado, senhor promotor. Muito obrigado. Essa noite ela maravilhosa. A mais bela de toda a minha vida. Sua mais bela noite, declara nosso prezadíssimo. Uma palavra comovente. Rememoremos o tempo em que se tinha que desenvolver atividades escusas a serviço do Estado. Não era como amigo que o réu se apresentava diante de nós, mas como inimigo. Esse que agora podemos apertar contra o peito, naquele tempo tínhamos de afastar. Então venha então ao meu peito. Com essas palavras, salto da cadeira, ergo Traps no ar e o abraço. Promotor, querido amigo. Réu, querido réu, tratemo-nos por você. Pode me chamar de Kurt. Kurt. A sua saúde, Alfredo. Mas como tudo mudou. Se antigamente nos lançávamos afobados de caso em caso, de crime em crime, de sentença em sentença, agora justificamos, arguimos, relatamos, discursamos e debatemos com vagar, comodidade, contentamento. Aprendemos a estimar, amar o réu. Sua simpatia nos toca. O crime perde o peso e a sentença torna-se nítida. Assim, deixe-me pronunciar palavras de reconhecimento ao assassinato perpetrado. Justificadamente, pois se trata de um perfeito, de um belo assassinato. Aqui, o adorável autor do crime belo pode ser chamado o seu ato sob dois aspectos. Num sentido filosófico e num técnico virtuoso. Nosso grupo reunido à mesa abandonou o preconceito de ver no crime algo indecente, terrível, e ver na justiça, por outro lado, algo belo, ainda que esteja mais para terrivelmente belo. Não. Na verdade, nós reconhecemos até no crime a beleza, como a pré-condição para, só a partir desta, ser possível a justiça. Este, o lado filosófico. Celebremos agora a beleza técnica do ato. Celebração. Acho que entendi a palavra justa. Não quero que meu discurso de acusação seja um amigo, e sim uma celebração. Que lhe apresente seu crime, que faça esse crime desabrochar para ele, fazendo-o tomar consciência. Somente sobre o limpo pedestal do reconhecimento é que se pode erigir o monumento inteiriço da justiça. Me sinto comovido. Então quer dizer que eu cometi um assassinato? Justo eu?
Isso me admira muito. Mas o senhor tem provas. O senhor tem provas, Sr. Zorn. O que aconteceu, afinal? Como foi executado? Como perito que sou, eu tenho de partir da tese de que podia haver um crime espreitando por trás de qualquer ação de qualquer pessoa. A primeira ideia de que se haveria encontrado na figura do Sr. Traps alguém favorecido pelo destino e abençoado com um crime se devia à circunstância de que o caixeiro viajante de tecidos, um ano antes, andava num velho Citroën e agora desfila um Studebaker. Sei, porém, que vivemos em tempos de crescimento econômico. E desse modo, a ideia era vaga, mas comparável à intuição de estar diante de uma experiência feliz, da descoberta de um assassinato mesmo. Nosso amigo ter assumido o posto de seu chefe, ter precisado afastar seu chefe, e este chefe ter morrido. Todos estes fatos ainda não são provas, mas os primeiros elementos que fortalecem a tese dariam fundamento a esta inquisição. A suspeita, alicerçada logicamente, só cresceu quando se soube que esse lendário chefe havia morrido de um infarto. Aí, foi o caso de juntar, combinar, invocar perspicácia, sagacidade, proceder com discrição, aproximar-se sorrateiro da verdade, reconhecer o comum como o incomum, ver o definido no indefinido, contornos na névoa, crer num assassinato exatamente por parecer absurdo supor um assassinato. Vejamos em traços gerais o material que temos disponível. Esbocemos um quadro do falecido. Pouco sabemos dele. O que sabemos, depreendemos das palavras de nosso simpático convidado. O Sr. Gigax era o representante geral do Hefesto, tecido sintético ao qual podemos confiar todas as agradáveis qualidades que lhe atribui nosso caro Alfredo. Era uma pessoa, podemos concluir, que ia direto ao ponto. Explorava seus subordinados sem maiores considerações. Que sabia fazer seu negócio, ainda que os meios pelos quais fechava esses negócios fossem frequentemente, no mínimo, questionáveis. Verdade. É uma descrição perfeita daquele malandro. Além disso, podemos deduzir que ele exteriormente fazia o papel do robusto, do fortalhão, do comerciante bem-sucedido, descolado. Por essa razão, Gigax ocultara, enfim, da maneira mais cuidadosa seus sérios problemas cardíacos. E aqui também reproduzimos as palavras de Alfredo. Embora ele suportasse esse sofrimento numa espécie de sanha obstinada, como uma pedra de prestígio pessoal, por assim dizer. Que maravilha! Isso é praticamente bruxaria. Eu posso apostar que o Kurt conhecia o falecido. Cale-se! Ademais, completando o retrato do Sr. Gigax, o falecido desprezava sua esposa, que temos de pensar como uma bem feita e apetitosa mulherzinha. Pelo menos, foi como se expressou nosso amigo. Para Gigax só contava o sucesso, os negócios, o exterior, a fachada. E podemos supor com um certo grau de probabilidade que ele estava convencido da fidelidade da esposa e considerava ter uma aparência extraordinária e ser uma imagem masculina muito excepcional, para que pudesse sequer lhe passar pela cabeça o pensamento de um adultério. Daí ter sido, seguramente, um duro golpe tomar conhecimento da infidelidade de sua esposa com o nosso convidado. Ele era isso mesmo. Foi o fim para ele quando soube daquilo. O senhor simplesmente enlouqueceu. Ei, como ele ficou sabendo tudo? Hã? O velho Crápula, sua apetitosa esposinha, lhe confessou? Visto ela não tinha coragem. Era covarde demais, senhor promotor. Ela temia o gangster. Foi o próprio Gigax que chegou aos fatos. Disso ele não era capaz. Presunçoso demais ele era. E foi você quem confessou, por um acaso, caro amigo e Dom Juan? Não, Dom Juan. Isso é o que você pensa. Um colega comerciante revelou tudo pro velho malandro. Como assim? Um colega que queria me prejudicar sempre agiu como meu inimigo. Mas como foi que esse homem de confiança ficou sabendo do seu relacionamento? Eu lhe contei. Contou? Enfim, durante uma taça de vinho, outra, o que é que a gente não conta por aí?
Vamos admitir que sim. Mas você acabou de dizer que esse colega comerciante do Sr. Gigax sempre agiu como um inimigo. Não existia de antemão a certeza que o velho malandro iria acabar tomando conhecimento de tudo? Eu gostaria de chamar a atenção que o Sr. Traps não precisa responder esta pergunta. Por que não? A pergunta é totalmente inofensiva. Afinal, para mim, podia ser indiferente se o Gigax ia tomar conhecimento ou não. O gangster me tratava com tamanha falta de consideração. Não seria eu mesmo quem iria querer bancar ali alguém cheio de consideração por ele. Por um momento a sala ficou silenciosa, um silêncio mortal. Então fez-se um tumulto, animações, gargalhadas homéricas, um furacão de júbilo. Enquanto isso, o juiz e o promotor público dançam ao redor da sala, esmurrando as paredes, cumprimentando-se com as mãos, subindo nas cadeiras, espatifando garrafas, fazendo cheios de prazer a mais absurda farra. O réu estava confessando mais uma vez. Não há mais como elogiar nosso querido convidado. Ele está jogando magnificamente. O caso é claro. A última evidência se confirma. Olhemos para o nosso prezado, nosso queridíssimo Alfredo. Vivia nas mãos daquele gangster, seu chefe. Andava pela região com seu Citroën. Ainda um ano atrás, ele podia se orgulhar disso. Nosso amigo, esse pai de 4 filhinhos, esse filho de um operário de fábrica. E com razão. Ainda no tempo da guerra, fora mascate. Nem isso. Sem autorização, era um andarilho com artigos têxteis falsos, um pequeno comerciante ilegal, indo de trem de povoado a povoado, ou a pé, passando por atalhos, com frequência quilômetros e mais quilômetros através de matas escuras, rumo a propriedades distantes, uma bolsa de couro suja presa ao corpo, ou mesmo um cesto, uma mala meio destroçada na mão. Agora ele havia melhorado, instalara-se num negócio. Era membro do Partido Liberal, diferentemente do seu pai, marxista. Mas quem quer descansar no galho que acabou de alcançar? Se na copa da árvore, digamo-lo poeticamente, apresentam-se galhos com frutos ainda melhores. Ele até ganhava bem, ia voando com seu Citroën de loja de tecidos em loja de tecidos. O carro não era ruim, mas nosso caro Alfredo via de todos os lados despontarem e passarem por ele novos modelos, acelerando, voando em sua direção, ultrapassando-o. O bem-estar estava crescendo no país. Quem não queria participar? Foi exatamente isso, Kurt. Exatamente isso. Fora mais fácil decidir que o chefe não o deixava crescer. Mal. Insistentemente explorando-o, dava-lhe adiantamentos para amarrá-lo de novo, sabia acorrentá-lo cada vez mais impiedosamente. Certíssimo. Os senhores não têm ideia de como o velho gangster me oprimia. E então era preciso ir com tudo. Como? Nosso caro amigo, de início, agia no plano dos negócios, ainda que não tão honestamente como ele próprio admite. Podemos ter uma imagem aproximada disso, de como era. Ele secretamente entrava em contato com os fornecedores do chefe, sondava, prometia melhores condições, criava embaraços, conferenciava com outros caixeiros viajantes do ramo têxtil, fechava acordos e contra-acordos. Só que aí ele teve a ideia de tomar mais um caminho, diferente. Um caminho diferente? Esse caminho, meus senhores, passava pelo canapé da residência dos Gigax, indo diretamente à sua cama de casal. Verdade. Era uma peça maldosa que eu estava pregando no velho gangster. A situação, porém, era esquisita demais, eu relembro agora. Por um lado, eu, de fato, até esse momento, me envergonho de ter feito aquilo. Afinal, quem gosta de saber as consequências do que fez? Totalmente limpo ninguém está. Mas, por outro lado, quando se está entre amigos tão compreensivos, a vergonha se torna ridícula, desnecessária. Curioso, eu sinto-me agora compreendido e começo a me compreender também, como se estivesse conhecendo uma pessoa que sou eu mesmo. Uma pessoa que antes eu só conhecia como um representante geral no Estúdio Baca, como uma mulher e filhos, por assim dizer. É com prazer que constatamos que está se acendendo uma luzinha para o nosso amigo. Continuemos ajudando, para que com ela se faça dia.
Sigamos as suas motivações com um fervor de alegres arqueólogos e vamos nos deparar com a beleza suprema de crimes soterrados. Ele começou uma relação com a senhora Gigax. Como chegou lá? Ele viu a apetitosa mulherzinha. Podemos imaginar, talvez fosse tarde da noite, sob a luz dourada das lanternas nas ruas, talvez no inverno, lá pelas 6. 7. Era 7, Kurt. Kurt. Quando na cidade já era noite, com vitrines e cinemas iluminados e placas de publicidade luminosas, amarelas, por todos os lados, noite aconchegante, lasciva, atraente. Ele viera com seu Citroën pelas ruas escorregadias até o bairro de mansões onde o seu chefe morava. Sim! Sim, Kurt! Bairro de mansões. Vinha com uma pasta embaixo do braço. Pedidos. Tecido em mostruário. Hora de tomar uma importante decisão. Só que a limusine de Gigax não se encontrava na costumeira vaga na beira da calçada. Mesmo assim, ele cruzou o parque escuro e tocou a campainha. A senhora Gigax lhe abriu a porta. O marido não viria para casa essa noite e a empregada havia saído. Ela estava de vestido longo, ou melhor, de roupão de banho. Mas mesmo assim que Traps aceitasse um aperitivo, ela fazia questão de convidá-lo, e assim ficariam juntos no salão de convidados. Kurt! Como você sabe tudo isso, Kurt? Parece coisa de bruxaria. É treino, é treino. Os destinos todos seguem curso igual. Não foi sequer sedução, nem da parte de Traps, nem daquela mulher. Foi uma oportunidade que ele aproveitou. Ela estava só entediada, não pensava em nada de especial. Ficou contente por falar com alguém. A residência com um calor agradável e sob o roupão de banho com flores coloridas, ela vestia apenas a camisola. E quando Traps se sentou ao seu lado e viu sua pele branca, um prenúncio de seu seio. E enquanto ela tagarelava, zangada com o marido, desencantada, como bem podia perceber nosso amigo, ele só compreendeu que tinha de entrar em ação ali, quando já estava agindo, e então logo ficou sabendo tudo sobre Gigax, como era preocupante a saúde dele, como qualquer grande excitação poderia matá-lo, sua idade, como ele era rude e malvado com a mulher e como tinha a pétrea convicção de que esta lhe era fiel, pois por uma mulher que quer se vingar do marido, ficamos sabendo de tudo. E assim ele prosseguiu com a relação, pois agora era mesmo intencional, pois agora se tratava de arruinar seu chefe por todos os meios, acontecesse o que acontecesse. E então chegou o momento em que ele teve tudo nas mãos, parceiros comerciais, fornecedores, a mulher branca, rechonchuda e nua, e assim ele apertou o laço, provocou o escândalo, intencionalmente. Um dia nós fomos numa taberna na parte antiga da cidade. Alguns estudantes, um professor universitário e eu. Foram 2 taças e uma boa garrafa. Finalmente, pálido, banhado de suor na gola aberta, paralisado como uma vítima que se tem agora como alvo. O meu colega comerciante, admirado, ouviu tudo, escutou da minha própria boca a história do adultério. E claro que horas mais tarde, como não podia deixar de ser, correu e contou tudo pro chefe. Por sentimento de dever, amizade, decoro íntimo, Kurt revelou tudo ao desgraçado. Assim chegou o momento fatídico calculado com precisão, quando Gigax ficou sabendo de tudo. O velho ainda conseguiu ir para casa. Imaginemos, furioso, já no carro suando em profusão, dores na região do coração, mãos tremendo, policiais apitando irritantemente sinais de trânsito sendo ignorados, o dificultoso caminhar da garagem até a porta de casa, o ataque, ainda no corredor. Talvez enquanto a esposa vinha em sua direção, a vistosa, apetitosa mulherzinha. Não durou muito, o médico ainda deu morfina, aí em seguida, finalmente, mais um estertor sem importância, soluços por parte da esposa, Traps em casa entre os que ama, tira o telefone do gancho, abalo, sensação de missão cumprida. 3 meses mais tarde, o Studebaker. Eu fiquei abismado e junto, ainda que um tanto constrangido. A noite era perfeita. O fato de me atribuírem um assassinato, se por um lado me deixava um pouco atônito, fazia-me pensativo, circunstância que, no entanto, me parecia agradável, por outro me
despertavam o prenúncio de coisas mais elevadas. De justiça, de crime, de castigo. Sim, era tudo tão humano. Eu tô curioso pelo que virá a seguir. Ah, bem-aventurado aquele que trilha o caminho da justiça. Uma consciência em paz, um bom travesseiro faz. Com isso é chegado o momento da queixa-crime. O amigo Alfredo não agira dolo indireto, como se a morte tivesse se dado por acaso. E sim, dolo malo, com má intenção, como os fatos haviam apontado. De modo que, por um lado, provocara ele próprio o escândalo. Por outro, não mais visitaria a apetitosa esposinha após a morte do gangster Mor, de onde, necessariamente, se concluía que a esposa teria sido um mero instrumento para seus planos sanguinários, a galante arma do crime, por assim dizer. Que deste modo se estaria diante de um assassinato executado de uma forma psicológica tal que, afora um adultério, nada de ilegal teria acontecido. Claro que apenas, aparentemente, motivo pelo qual ele então, agora que essa aparência se dissolvia, sim, depois de o valoroso réu haver ele próprio confessado o crime da maneira mais gentil, eu, na qualidade de promotor público, tenho o prazer de exigir do ilustre juiz a pena de morte para Alfredo Traps, como recompensa por um crime que merecia admiração, espanto e respeito. Um crime que, ademais, poderia reivindicar o direito de figurar entre um dos mais extraordinários do século. Todos riram, aplaudiram e atiraram-se na sobremesa que preparei. Lá fora, com atração, erguia-se uma lua tardia, uma foice estreita. As árvores farfalhavam sem exagero. De resto, só silêncio. Com carinho, com aconchego, face a face. O vinho me deixava pesado e pacífico. Eu desfrutava aquilo. Ser verdadeiro. Ser eu mesmo, naquele grupo de pessoas compreensivas. Não ter mais segredos. Não, nenhum mais era necessário. Eu era agora honrado, venerado, amado, compreendido. A ideia de que teria cometido um assassinato convencia-me cada vez mais. Tocava-me, metamorfoseava minha vida, fazendo mais complexa, mais heróica, mais valiosa. A ideia até me entusiasmava. Eu planejei e executei o crime. Então, para progredir, na verdade, não progredir profissionalmente por razões financeiras, e sim, essa era a palavra, para me tornar um homem mais essencial. Eu era mais profundo, agora digno das homenagens, do carinho de homens eruditos, estudados como aqueles magos de míticos tempos ancestrais. Magos esses que conheciam não só o segredo das estrelas, mas muito mais. O segredo da justiça. Sim, era certo que o Sr. Gigax estava morto. Meu cliente sofrera nas mãos dele. Viu crescer uma verdadeira animosidade contra aquele homem. Algo que acontece com qualquer um. Fantástico apenas era querer taxar como assassino meu cliente, sendo aquela morte causada por complicações cardíacas. Não, mas eu o assassinei. Traps estava, isso sim, envolvido nas mais diferentes espécies de culpa. Cometer adultério, trapaceara na vida, às vezes com certa perversidade. Mas também não pode-se dizer que sua vida se resumisse a adultério e a trapaça. Não, não. Sua vida também tivera seus aspectos positivos, suas virtudes mesmo. O amigo Alfredo era diligente, obstinado, um amigo fiel dos seus amigos, tentando garantir para os filhos um futuro melhor. Politicamente confiável, apenas se deixou como que azedar, estragar-se levemente pelo incorreto, como aliás é o caso de muita vida mediana, ou haveria de ser o caso. Mas é exatamente por isso que não se podia atribuir a ele a grande, pura e orgulhosa culpa do crime evidente. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não, ele não era um criminoso, e sim uma vítima do seu tempo, do Ocidente, da civilização que perdeu a fé, o cristianismo, a noção do bem comum, surgindo como resultado a confusão.
o embrutecimento, a lei do mais forte e a falta de uma verdadeira moralidade. E o que acontece agora? Aquele homem comum caíra totalmente desprevenido nas mãos de um promotor astuto. Seu modo despreocupado e instintivo de agir no ramo têxtil, sua vida privada, todas as aventuras do seu ser que se compunha de viagens a trabalho, da luta pelo pão de cada dia e de divertimentos mais ou menos inofensivos foram então examinados à luz, investigados, dissecados. Fatos desconexos foram amarrados. Um plano lógico foi fraudulentamente inserido no conjunto dos fatos. Incidentes apresentados como causas de ações que, bem ou mal, poderiam ter acontecido também de outra maneira. O casual revertido em intencional. O impensado transformado em propositado, de tal modo que ao final só haveria de sair mesmo um assassino do interrogatório, como um coelhinho sai da cartola de um mágico. Quero que olhem o caso Gygax sóbria e objetivamente, sem se render às mistificações do promotor, e chegariam a um resultado em que o velho gangster devia a si mesmo a morte, a sua vida desregrada, a sua constituição física. A fadiga de todo empresário era suficientemente conhecida. Agitação, alarido, casamento abalado e nervos. Claro que muitas vezes temos vontade de matar o chefe. O que é que não pensamos? O que é que não passa pela nossa cabeça? Mas tudo em pensamento. Um ato além desse pensamento não estava disponível, nem podia ser comprovado. Seria absurdo supor aquilo. Mais absurdo ainda, no entanto, é que meu cliente agora fantasia ter cometido um assassinato. Meu cliente teve uma pane mecânica no automóvel e parece estar sofrendo uma segunda, uma pane, mas agora mental. E por isso eu, o advogado de defesa, requisito para Alfredo Traps a absolvição. Cada vez mais me irritava aquela bem-intencionada névoa com que se cobria o meu belo crime, no qual eu me esgarçava, eu me dissolvia, tornando-me irreal, vago, um produto das condições barométricas. Eu me sentia subestimado. E assim continuei me debatendo, mal o advogado de defesa terminar seu discurso. Expliquei que gostaria, de antes que se proferisse a sentença, apenas uma vez mais reiterar que concordava com o discurso do promotor. Nisso vieram-me lágrimas aos olhos. Aquilo foi um assassinato consciente. Agora estava claro para mim. O discurso do advogado de defesa, por sua vez, ele decepcionou-me profundamente. Chegou mesmo a apavorar-me justamente dele. Acreditei poder esperar por compreensão. E assim peço agora a minha presença, a minha sentença. Eu peço agora mais ainda a pena. Não para me esquivar, mas por entusiasmo, pois somente naquela noite que se havia revelado para mim o que significava levar uma vida verdadeira, para a qual de fato eram necessárias as ideias mais elevadas de justiça, do crime, do castigo, como aqueles elementos e compostos químicos a partir dos quais eu preparava o meu tecido sintético para não sair do meu vocabulário. Desculpem se eu não consigo sair do meu ramo. Essa descoberta me fazia renascer. Em todo caso, o meu vocabulário é um tanto precário, me perdoem. Em todo caso, renascimento me parece ser a expressão apropriada para a felicidade que agora me move, envolve, revolve como o vento de uma tempestade. Começo por questionar quem teria razão: o promotor ou o advogado de defesa. Se Traps teria cometido um dos mais extraordinários crimes do século, ou se era inocente. Não podia concordar com nenhum dos pontos de vista. Se Traps não souber fazer face ao interrogatório, como dizia o seu defensor, e por isso confessara muita coisa que na verdade não acontecera daquela maneira, por outro lado, havia sim assassinado. Certamente não com uma intenção diabólica, não. Mas porque se apropriara da insensatez do mundo, no qual agora vivia como representante geral dos tecidos Hefesto. Matara, porque para ele era a coisa mais natural tirar a ação de alguém. Agir inescrupulosamente, acontecesse o que acontecesse.
no mundo que ele atravessava a 1000 por hora em seu Studebaker, não teria acontecido nada ao caro Alfredo, se assim fosse possível. Mas então ele fizera a gentileza de vir até nós. Fui até eles. 4 homens de idade avançada que haviam iluminado seu mundo com o raio puro da justiça. Eu sabia disso. A sentença. A sentença! Uma justiça grotesca, extravagante, aposentada. Mas que exatamente por isso era a justiça. E em nome dessa justiça, eu condeno agora, caríssimo Alfredo, à morte. Obrigado, caro juiz. Muito obrigado. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. A pena só se apoia juridicamente no fato do próprio condenado ter se declarado culpado. Isso é o mais importante. Assim, me alegra poder proferir uma sentença que o condenado reconhece sem quaisquer ressalvas. Pede misericórdia à dignidade humana e que recebe a coroação do assassinato cometido. Uma coroação que assim esperava. O que, no caso do cidadão, do homem comum, se revelava como acaso, um acidente, ou como mera necessidade da natureza, como doença, como entupimento de um vaso sanguíneo numa embolia, como tumor maligno, aparecia ali, como resultado necessário, moral. Só ali é que a vida se consumava plena e logicamente como uma obra de arte, e a tragédia humana se tornava visível. Ela reluzia, assumia uma forma imaculada, concretizava-se. Pode-se mesmo dizer com tranquilidade, somente no ato do anúncio da sentença, que faz do réu um condenado, é que se consagra a espada da justiça. Não pode haver nada mais elevado, mais nobre, mais grandioso que a condenação de um homem à morte. Alfredo Traps se lhes tornara agora um semelhante e digno de ser recebido naquele círculo como mais um jogador, etc, etc, etc. Eu estou animado, mas também, ao mesmo tempo, cansado. Pedi que me levassem ao meu quarto. Fui cambaleando de peito. Os velhos, eles só balbuciavam. Estavam embriagados, vomitavam no chão. Faziam discursos sem sentidos, monólogos. Já que ninguém mais queria ouvir ninguém. Cheiravam a vinho tinto e queijo. Ninguém mais queria ouvir o outro. Não dá para continuar. Seguimos de cócoras pelos degraus. De cima, através de uma janela, penetrava um estrelado alvorecer matinal, misturando-se ao branco das paredes de reboco. E além disso, fora, os primeiros ruídos do dia que se formavam. Da distante estaçãozinha de trem, vinham apitos e outros ruídos de manobras, como vagas recordações de viagem, de retorno que perdi. Eu estava feliz. Eu estava feliz. Sem desejar mais nada. Como nunca me sentira em minha vida de pequeno burguês. Finalmente estão todos à frente da porta do meu quarto. Alfredo! 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 Alfredo, meu bom Alfredo! O que é que passou pela sua cabeça, pelo amor de Deus? Você está mandando pros diabos o nosso mais belo jogo!